O filósofo do direito e teórico do direito penal e do processo penal, Luiz de Ferrajoli, deu uma entrevista interessante à revista jurídica Conjur sobre o garantismo penal. Ferrajoli diz basicamente que o garantismo não é sinônimo de impunidade, que o teórico garantista ou o juiz garantista não deseja a impunidade, não deseja que os criminosos fiquem impunes. O que se quer é que essas regras, essas garantias do processo penal sejam obedecidas para garantir a descoberta da verdade de uma forma racional e se chegar a um resultado justo do processo, com a condenação dos culpados e a absolvição dos inocentes ou daqueles em relação aos quais houver dúvida, não é? Que é também um princípio básico do processo penal. Então, para Ferrajoli, não há que se falar em garantismo, incentivando a impunidade. As garantias devem ser obedecidas porque elas são uma maneira de se chegar à verdade, uma verdade isenta no processo, né? Eu concordo com isso, o garantismo penal como teoria me agrada, eu gosto do autor Ferrajoli, tem um artigo sobre ele no Conjur, Ferrajoli e a filosofia do direito, salvo engano, em que tento mostrar as ideias da filosofia do direito de Ferrajoli, como elas se articulam com o seu garantismo penal. E outra coisa que nós não podemos esquecer nunca é que as garantias, elas têm um caráter geral, de proteção geral da sociedade. Então, quando um juiz decreta uma nulidade num processo penal, uma interceptação telefônica que é considerada ilegal, uma busca e apreensão que é considerada ilegal, ele não está protegendo só aquele réu do processo, né, contra o qual às vezes há outras provas, mas ele precisa decretar aquela nulidade, precisa respeitar aquela garantia para que os outros cidadãos também não fiquem desprotegidos, para que não sejam interceptados ilegalmente, para que não tenham buscas e apreensões feitas ilegalmente e etc, né? Então me parece que isso não há dúvida. Ao final de sua entrevista, Ferrajoli também nega a ideia e a possibilidade de um hipergarantismo, de um garantismo excessivo que geraria impunidade. Ele fala que não, as garantias têm que ser obedecidas e o processo vai chegar ao resultado justo. E essas garantias não comportam esse juízo de se estão incentivando a impunidade ou um juízo de extrapolação, o hipergarantismo de que falam alguns autores brasileiros do processo penal ou membros do Ministério Público. Então ele nega essa possibilidade do hipergarantismo, né? E eu já tinha inclusive visto numa palestra Ferrajoli falar sobre isso. Eu até nessa palestra tentei fazer uma pergunta e ele, que é a pergunta que eu vou fazer agora aqui, e de alguma forma ele considerou de fato que não tinha procedência. Mas eu continuo com a dúvida, e a dúvida é a seguinte: essas garantias processuais penais que estão na Constituição ou no processo penal, elas comportam ou não uma gradação, uma graduação na sua aplicação, né? Se nós admitirmos que sim, isso poderia levar à conclusão de que as garantias, por exemplo, podem ser insuficientemente observadas, mas também elas podem ser exacerbadas, né? E eu particularmente penso que sim, né? Com experiência já de muitos anos na jurisdição penal, eu penso que há sim essa possibilidade de gradação ou de graduação. Mas quero apoiar essa ideia rapidamente em conceitos do direito constitucional. Então,
as garantias processuais penais, muitas vezes, elas têm o caráter de direitos fundamentais, de princípios, né? E nós sabemos que no direito constitucional, os princípios são considerados diferentes das regras justamente porque eles comportam uma gradação no seu atendimento, na sua aplicação. Enquanto as regras, segundo Alex, são mandamentos definitivos, ou tudo ou nada, segundo Dworkin também, os princípios comportariam uma aplicação numa maior medida ou numa menor medida, né? Então, me parece que essas garantias processuais penais, estejam na Constituição ou na lei, muitas vezes elas têm a estrutura de princípio, né? E às vezes têm a estrutura de regra. Quando elas têm a estrutura de regra, me parece que a colocação de Ferrajoli é mais adequada, né? A regra se aplica tudo ou nada, então não caberia ao juiz, de alguma maneira, abrandar a aplicação da regra. Mas muitas vezes também nós estamos tratando de princípios, de cláusulas muito gerais, não é? Como os princípios são muitas vezes. E esses princípios, eles comportam alguma indeterminação do ponto de vista de sua aplicação prática. Zagrebelski já disse que os princípios não têm pressupostos de fato pré-estabelecidos. Então é na prática jurídica que as diversas situações vão surgindo e ensejando uma reflexão se aquilo cai sob o palio de um princípio, de uma garantia ou não. E isso nós vemos com frequência na jurisdição penal, né? A jurisdição penal brasileira, se nós formos estudar nos últimos anos, há uma série de situações que vão sendo cogitadas e sobre as quais os princípios, as garantias processuais penais não são suficientemente claras ou não fica evidente, né? Então, por exemplo, só realmente tentando lembrar umas poucas coisas, mas para mostrar esse grau de indeterminação dos princípios aqui processuais penais e também dessa possibilidade da gradação ou da graduação. Então, a jurisprudência já se debruçou sobre a questão da denúncia anônima, se a denúncia anônima ela é admissível, em que circunstâncias, e aí vai criando uma série de exigências, de requisitos, não é? A partir justamente do desdobramento dos princípios e das garantias. Outras questões ainda estão colocadas também só para exemplificar. Uma busca pessoal numa pessoa, né, feita pela polícia e se encontra com essa pessoa, se encontram notas falsas. Essa busca é válida? É uma questão que no direito estrangeiro, na França, é tratada como controle de identidade e que também é cogitada no direito norte-americano. A jurisprudência brasileira tem aceitado esse tipo de prova, porque a polícia deu, não é, o famoso baculejo no indivíduo e encontrou as notas falsas, a pessoa está em flagrante. Mas a questão havia motivo suficiente para aquela abordagem? Havia razões suficientes, né? Então, a jurisprudência brasileira agora começa a se debruçar sobre isso. Eu me inclino, por exemplo, pela ilegalidade desse tipo de busca, quando não existe uma justificativa, que é a solução dada na França, por exemplo, ao chamado controle de identidade. Mas, mais uma vez, o que eu quero dizer é que as garantias comportam certa indeterminação e talvez comportem também uma graduação na sua aplicação. Elas podem ser aplicadas com maior rigor ou com menor rigor, e então a questão da gradação ou de um hipergarantismo, ela pode sim ter uma relevância teórica. E me parece que a questão não é adequadamente tratada por Ferrajoli nessa entrevista ou na palestra que eu assisti, né, talvez nas suas obras, dessa possibilidade
das garantias serem graduadas, né? Não quando assumirem a estrutura de regras, mas quando assumirem a estrutura de princípios, né? Numa linha aí das formulações de Alex, por exemplo, quando fala da colisão de princípios. Então, a questão é difícil e eu fico aqui, lanço essa interrogação apenas, também não tenho essas respostas.